Olá, sexto ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá? No módulo 1. Então vamos lá. Página 57, tá? O texto que você vai ler a seguir é um conto maravilhoso. Uma narrativa que apresenta histórias de encantamentos e magias, assim como a fábula. Esses contos também são de tradição oral e foram sendo narrados de geração em geração. Observe o título e a ilustração do texto. O que você imagina que vai acontecer? Então, eu tenho uma menininha aqui triste, né, chorando. Então, vamos lá. Rumpelstiltskin. Era uma vez, em um certo reino, um pobre moleiro que tinha uma filha muito bela. Ela era também extremamente hábil e inteligente. E o moleiro era tão convencido e orgulhoso dela que um dia disse ao rei da terra que sua filha podia fiar ouro de palha. Ora, este rei era ávido por dinheiro, e ao ouvir a jactância do moleiro, sua avareza ficou excitada, e ele ordenou que a moça fosse trazida à sua presença. Ele a levou então a um quarto onde havia uma grande quantidade de palha. Entregou-lhe uma roca e disse: tudo isto deve ser fiado em ouro até amanhã. Se dás valor à vida. De nada valeu a pobre donzela declarar que não poderia fazer tal coisa. O quarto foi trancado e ela ficou só. Sentou-se então no canto do quarto, começando a se lamentar por seu triste destino. Quando a porta se abriu repentinamente, um homenzinho de aparência engraçada entrou cocheando e dizendo: bom dia, minha boa moça. Por que choras? Pobre de mim, respondeu ela. Tenho que fiar esta palha em ouro e nem sei como. O que me darás, disse o homenzinho, para fazeres em seu lugar? Meu colar, replicou a donzela. Ele aceitou sua palavra e sentou-se à roca, e lá a girou alegremente, até o trabalho ficar pronto e o ouro todo fiado. Então eu tenho aqui, olha, o significado de algumas palavras, tá? Avareza, mesquinhez, ávido, que deseja com muita vontade, cochear, mancar, caminhar com dificuldade, jactância, orgulho, e moleiro é o dono ou a pessoa que trabalha em um moinho, tá? Então vamos dar continuidade. Quando o rei chegou, viu aquilo, ficou extremamente surpreso e satisfeito, mas seu coração se encheu de ganância e ele trancou a filha do pobre moleiro novamente com uma nova tarefa. Ela, sem saber o que fazer, sentou-se uma vez mais a chorar, mas o homenzinho imediatamente abriu a porta e disse: o que me darás para eu fazer o seu serviço? O anel de meu dedo, replicou ela. Assim seu amiguinho pegou o anel e começou a trabalhar na roca, até que pela manhã estava tudo terminado novamente. O rei ficou extremamente encantado ao ver todo aquele tesouro cintilante, mas não se deu por satisfeito e levou a filha do moleiro a uma sala maior e disse: tudo isto terá de ser fiado esta noite. Se conseguires, serás minha rainha. Tão logo ela ficou só, o anãozinho apareceu e disse: o que me darás para fiar ouro para ti pela terceira vez? Não me sobrou nada, disse ela. Então promete-me, disse o homenzinho, teu primeiro filhinho quando fores rainha. Talvez isso nunca aconteça, que eu sou a filha do moleiro. Vamos lá? E como não soube outra maneira de fazer o serviço, prometeu-lhe o que pedia, e ele uma vez mais ficou todo um monte de ouro. E ouro. O rei veio pela manhã e, descobrindo tudo o que queria, desposou-se, né? Casou com ela.
E assim a filha do moleiro tornou-se realmente uma rainha. Quando seu primeiro filho nasceu, olha a promessa. A rainha ficou muito contente, esquecendo-se do homenzinho e deu sua promessa. Mas certo dia, ele entrou em seu quarto e relembrou-a. Ela lamentou profundamente seu infortúnio, oferecendo-lhe em troca todos os tesouros do reino. Mas foi em vão. Até que finalmente suas lágrimas o comoveram e ele disse: Eu te darei 3 dias de graça, e se durante esse tempo disseres meu nome, poderás conservar tua criança. A rainha ficou acordada a noite inteira pensando em todos os nomes estranhos que algum dia ouvira, e enviou mensageiros por toda a região para descobrir outros. No dia seguinte, o homenzinho veio e ela começou com Timóteo, Benjamim, Jeremias, e todos os nomes que conseguiu se lembrar. Mas todos eles diziam: Não é o meu nome. No segundo dia, ela começou com todos os nomes cômicos que conseguira escutar: Cambaio, Corcunda, Condotá e assim por diante. Mas a todos ele dizia: Não é o meu nome. No terceiro dia, voltou um dos mensageiros e disse: Não consegui ouvir nenhum nome novo. Mas ontem, quando estava subindo o alto do morro, por entre as árvores da floresta, onde a raposa e a lebre se desejam boa noite, vi uma casinha, e diante da casinha ardia uma fogueira, e ao redor da fogueira dançava um homenzinho engraçado, pulando numa perna só e cantando. Alegre festança eu faço, hoje fervo, amanhã eu laço. Alegre vou dançar e cantar, pois um pipolho vai chegar. E por sonho ela adivinha, meu nome é Rumpelstiltskin. Quando a rainha ouviu isto, pulou de alegria, e assim seu pequeno visitante chegou a ela. É Tião? Não. Não seria Rumpelstiltskin? Algum feiticeiro te disse, gritou o homenzinho, que bateu o pé direito com tanta raiva no chão que ele afundou. E afundou tanto que o anão precisou puxá-lo com as 2 mãos para tirá-lo do buraco. Então ele se safou dali o melhor que pôde, enquanto todos riam às suas custas por ter se esforçado tanto por nada. Então, olha que legal, ela tinha que adivinhar o nome do homenzinho, né? Porque senão ela teria que dar o seu filho para ele. E por fim, o mensageiro ouve ele pulando, cantando numa fogueira. Então, esse era o nome dele, Rumpelstiltskin, tá? Olha que interessante, ó. Os irmãos Grimm, como são conhecidos escritores alemães Jacob Grimm e Wilhelm Grimm, ficaram famosos por se dedicar ao registro de antigas narrativas de tradição oral, como os contos maravilhosos, contos de fadas e as fábulas infantis, entre eles A Bela Adormecida e A Branca de Neve, os quais posteriormente fizeram muito sucesso com as adaptações para o cinema. Então, essas histórias são histórias dos irmãos Grimm, tá? Então, claro, o que a gente conhece hoje no cinema são as adaptações dessas histórias, tá? O que você imaginou sobre essa história? Se confirmou após a leitura do conto? De fato, ela ficou muito triste, né? Primeiro porque tinha que ter fios de ouro e não sabia como fazê-lo, e depois porque tinha que entregar o seu filhinho, mas encontrou uma solução, tá? Olha que questionamento. Por que motivo o moleiro disse ao rei que a filha podia fiar ouro de palha? Então, eu tenho lá no início, no primeiro parágrafo, vamos voltar lá, uma descrição dos personagens, né? Então, aqui, ó. Ele tinha, o pai era o moleiro, era muito simples, né? Muito humilde. A filha dele era bonita, mas ela era hábil e inteligente. Ele era tão convencido e orgulhoso dela que um dia disse ao rei que ela podia fiar ouro de palha, né? Então o rei, como era muito avarento, como era
queria muita riqueza, né? Ele era ávido por dinheiro, ele queria muito dinheiro, então ele resolveu receber a menina, essa moça, e ver se ela conseguia, né? Então, por ele ser convencido e orgulhoso, ele acaba inventando essa história sobre a filha. Aqui, ó. Então, vamos lá. Responda as questões a seguir sobre os personagens desse conto. Quem são os personagens do conto, né? Nós vimos o moleiro, a sua filha, o Hupple, né, o homenzinho, o rei e o príncipe que ainda está bebê e os mensageiros. Então tem todos esses personagens, tá? Agora está perguntando qual é o personagem principal da história. É a filha do moleiro, tá? Ela é a personagem mais importante. E termos são utilizados para se referir a esse personagem no decorrer da história. Chama de moça, pobre, pobre donzela, boa moça, filha do pobre moleiro, rainha, senhora, tá? Então, dessa forma, ela não tem um nome. O único personagem que tem nome é o Humphrey, tá? Aquele homenzinho lá que aparece para ajudá-la. Em textos desse gênero, geralmente são apresentadas características dos personagens, que podem ser físicas, como altura, cor de pele, ou psicológicas, que é o caráter, o estado de espírito, o comportamento, tá? Ele era convencido, hábil, e o rei era avarento. Porque a filha do moleiro foi trocada em dar o homenzinho para que ele ajudasse. Primeiro foi um colar, depois um anel, e por que a personagem principal, como a gente viu, a filha do moleiro, né? Primeiro desafio dela, ela precisou transformar palha em ouro para o rei, né? Ela consegue com a ajuda do homenzinho. Depois ela precisou descobrir o nome desse homenzinho que a ajudou para não perder seu filho. E por fim, ela com o mensageiro, tá? Número 6. Assinale a alternativa correta quanto ao narrador desse conto. Trata-se de um narrador personagem, ele participa da história? Não. É um narrador observador, aquele narrador que apenas conta esta história, tá bom? Uma das características do gênero conto maravilhoso é apresentar um elemento mágico que pode mudar os acontecimentos da narrativa. Então ela tinha que transformar a palha em ouro, estava tudo perdido, que ela não ia conseguir. Eis que surge um elemento mágico, que é o homenzinho que tem justamente esse poder, tá? Que ajuda a transformar a palha em ouro. Qual é o elemento mágico do conto que você leu? O fato do personagem Humphrey transformar a palha em ouro. Então, esse elemento ele contribui para que a personagem realize as tarefas ordenadas pelo rei, resultando assim no seu casamento com o próprio rei, o que a tornou rainha. Tá? Releia um trecho do conto.
Era uma vez em certo reino um pobre moleiro que tinha uma filha muito bela. Ela era também extremamente hábil e inteligente. E o moleiro era tão convencido e orgulhoso dela que um dia disse ao rei da terra que sua filha podia fiar ouro de palha. Expressões utilizadas pelo narrador indicam o espaço onde se passa essa história, onde acontece a história, em um certo reino. O que as expressões em destaque indicam sobre o tempo da narrativa? Indicam que essa história aconteceu no passado, tá? Mas em um tempo indeterminado, impreciso. A gente não sabe exatamente qual tempo se passou essa história, tá bom? Então eu vou deixar como sugestão de atividade a página 62, ok? Para a gente continuar na nossa próxima aula. Eu agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.